Otamboli mingi, opekisi bambongo mingi, okeba nzela mingi, mais conseil na kopesa o mama. En tout cas na centre ya papa Alphonse landa traitement na yo tina suka ba mama kokata te yaka na centre traditionnel et pas il y a papa Alfonso okomona kina ekopesa na bomoto na yo. Yango na lubine yo. Yuka malade ya jo saliseko yo. Ansiedade, hemorroide, fraqueza sexual e prostática, dor de dente, dor de bexiga, reumatismo e outras doenças. Ngayo nazaki na nya munene. Tokangaki na hôpital belé, nazaki solution te. Maintenant papa Alphonse, nazui traitement bien et si les papa Alphonse, yende mutasimi masolo. Izande likamba likasa. Docteur Alphonse. Klebowa. Docteur Alphonse. Klebowa. Batika yo. Lisungi na yo na nzete pe na matiti na lokasa na centre traditionnel naturel papa Alphonse. 3 ans na libanga soki nazwi mibimangaka tant tokutana papa Alphonse tosangani na mobali na ngai nazwi traitement ndenge elongo bani nazwi zemi na 2011 na boti mwana ngai yeyo mwana ngai aza na 3 ans. Centre traditionnel natural Docteur Alphonse. Nayaki mpona lokolo awa pa ya papa Alphonse lokolo oyo etundisaka ngai mingi natamboli bisika misato mais tout temps ese repetaka kaka tito ye awa epai ya papa Alphonse naza na pashi ya maladi ya mino mama nanga mutu ameminga awa po shi tomoni deja ke amemaki deja mwana mosusu shimba boyoki bango balobi artiste basi balobi ba star balobi pe ba confirmer kasi babosani eloko moko oyo ezali adresse eza nini ojainda damakesha ndeko komitungisa te soki outi imbonde oleki kaka wenza areyo okiti juste na banko befia kati saka strada otobengaka prince direction liboso ekota mosquée balabala ya liboso omoni centre ya Docteur Alphonse bongo soko outi kuka komitungisa te kita kaka na befeya tango okiti na befeya kota kaka na direction na mosquée balabala ya liboso nde omoni centre ya Docteur Alphonse ndeko soki po bungi benga na banimero zana benga dokoto la solo numéro wana ye moko mta yambaka biro te ye moko ayambaka po ye yebi maladi pe yebi ye azali dokoto la solo le number 1 d'Angola na minute oyo akangi papa Kingandi mama Kingandi abeti bango klebowa shalom abanda to bo s'étonner pour la nuit to la infection. Creio que muitos vão se perguntar porque está falando das infecções. A infecção é ali uma maladie sexuellement transmissible. E também são doenças sexualmente transmissíveis. Ninguém todo é colocado gonorreia. Do jeito que acabamos de dizer na gonorreia. Se você está falando infecção. Agora estamos a falar sobre infecções. A infecção sexuellement transmissível é a sífilis. E as infecções sexualmente transmissíveis são sífilis. Exalipe na sífilis, exalipe na gonocoque, exalipe. Temos a gonorreia. Exalipe na infecção genital. Temos infecções genitais. Exalipe na infecção hebele. Existem vários tipos de infecções. Mais en général. Aí nós vamos falar no geral. Tire vraiment attention ao makoto. Tira mesmo muito concentrada. Exato, santé. Tem a ver com a sua saúde. La santé. Não brinque com a sua saúde. Santé, santé. Já não estiver bom. Mesmo mesmo trabalho que você faz, não vai conseguir fazer. Até as pessoas que têm um ritmo. Tá vendo, mas quem trabalhar? Ah, não, vamos matar só não trabalhar. Eu vou dizer para você, se a saúde não estiver em condições, você não vai fazer o trabalho. E devemos colocar a saúde na primeira coisa. Então vemos que o branco sempre tem a prioridade na sua saúde. Embora não consigam chegar nesse tipo de inteligência, mas ainda tem a noção. A noção que eles fazem eles viverem muito bem, nós morremos como um animal, os africanos. Porque nós colocamos o dinheiro na primeira posição. Não é o dinheiro. Saúde. O dinheiro é o homem que trabalha. Ok, tirez-moi attention à isso.
Tenha atenção mesmo aqui. Ok. Vamos. Autrement appelée maladie infectieuse, infection. Altamente chamada doença infectuosa, a infecção. Et définition d'amour. Sua definição. Définition d'amour. Sua definição hoje. Est une maladie provoquée par la transmission de parasites. É uma doença provocada pela infecção de pancite. Parasite, c'est-à-dire Parasita les organismes, nos organismos, vírus, bactérias, champignons, et protozoários, infection. tudo aquilo são infecções. Les infections se développent dans tous les êtres vivants. E as infecções se desenvolvem em todos os seres vivos. Donc, infection est un être vivant. E as infecções andam em todo o ser humano. Même les infections. Mesmo os animais, même les animaux domestiques. os animais domésticos. E você vai vendo sempre que o Ministério da Saúde sempre quer vacinar os animais. Alors, le mode de transmission est variable. O modo de transmissão da infecção é variável. Dépend de leur recevoir. Depende da maneira que vai recebê-la. Humain, Humano, animal ou environnement. Ou o meio ambiente. Et parfois des vêtements. Por vezes também o vestuário. Et maladie vectorielle. Uma doença vectorial. Elle est contagieuse. É contagiosa. Elle se produit lorsque la bactérie entre dans l'organisme par une pleurie. E ela se produz quando a bactéria entra no organismo que está cheio de feridas e inflamações. Donc, une bactérie est contient déjà dans l'organisme où elle n'a plus potable. E quando a bactéria entra no organismo que já tem ferida, et directement comme infecteux. Diretamente a pessoa tem infecção. De nombreux microbes vivent normalement et nécessaires dans notre tube digestif. E os micróbios vivem normalmente e é necessário no tubo digestivo. Et sous notre peau ils deviennent infectieux. E eles vêm se tornar infectosos. Car certaines occasions, em certas ocasiões, le contact avec des microbes est nécessaire à l'entretien. E o contato com os micróbios é necessário cuidar delas. Au bon fonctionnement du système humanitaire. E ter uma boa consideração humanitária. Infection peut désigner a infecção peut désigner maladie contagieuse. Ou dizer a doença contaminação d'une germe. Contaminação germinais. L'infection entrave la santé de base de l'individu. E aqui também vai contaminar o indivíduo. Comment éviter les infections? Como evitar as infecções? Por isso toda infecção é ferida. Et avant de traiter antes de tratar a ferida, il faut succoler en haut. Deve ser lavado. Mais tant que doté il y a Jésus. Como o Senhor Jesus Cristo. Eu não posso querer você vir toda hora aqui. Não vou prosperer dans tous égards. Não vou querer que você possa prosperar em todo. Ou prosperer, ou soigner nos autres naio. Você cuida muito bem do seu corpo. Après avoir couru no hospital. Depois de você vir no hospital. Fazer traitement. Tomando tratamento. Il faut se cuidar de suas por maladie zonga de suas. Vai se cuidar mais para que a doença não volte mais. C'est son docteur. Isso é doutor. Yango é doutor. Isso que é doutor. Doutor azako prevenir. Doutor vai prevenir. Azako traiter. Vai tratar também. E pour ala que sabe que lobi okoe na kawana. Para mostrar que o ser não cai na mesma situação. Infection provoquée par pénétration dans l'organisme d'une bactérie ou virus. Provocada na penetração de uma bactéria no organismo e vírus. Production ferme le poids d'entrée néantion. E vai fechando a porta de entrada. Voie respiratoire. A voz respiratória. Même coçu. Mesmo a tosse. Tosse ou atténue dans le coin ou dans le main. Tendo no canto ou na mão. Vamos lá, os outros coçou lá.
Você é possível. oyemoni bien bato baza wana Vocês estão aí. okobimisa mpe même pas mouchoir na oyo po okosola bote Ainda não pode pegar o soluço de boa. ka liboso ya bato Nas pessoas, toda a força oza kocontamine bato na Vou bainfection estar contaminando as pessoas nas suas infecções. eza bavoie digitale Vozes digitales. c'est laver le main Lavar a mão. avant de manger ou de préparer Antes de comer ou preparar qualquer yo kutu alimento. avant kutola olia osukolaka maboko te tala bato nyonso oyo pesipesi ngo bango Você até antes de comer nem sequer lava as mãos. Vê pessoa que você cumprimentou durante o dia todo. après soki osisi kaka bozwi kaka papier opangusi kaka bowaki E quando você também termina de comer, vai pegar um papel, vai limpar as mãos, deitar. nyonso wana eza oza kodesinfecte maboko na yo bien te Você não está desinfectando muito bem as suas palmas da mão. outi meme kosala toilette Você saiu do quarto de banho, ozokeye mpe na papier vem com seu papel. mais ntango otie papier erreur elisapi na yo mamoko ezwaki nango nie E quando você coloca o papel, um erro, o dedo pega na fezes. mais yo kosiki na yo kaka bongo kwangusika na papier mpe okei Você vai limpar também com o papel, vai se embora. ifo oza na habitude ya komemaka mai na kati ya toilette Tem que ter o hábito, o costume de levar Ah, savon. o WC e sabonete. même na kati ya après rapport sexuel Mesmo depois da relação sexual, koza na habitude kaka ya papier te não tem o hábito de limpar. ntango osali rapport sexuel otie kaka papier ntango opangusi papier wana te tikali kaka na infection Quando você vai terminar a relação sexual, colocando o papel, limpar, aquele papel também fica com infecções. infection utanée Infecções úteras. utanée le plus grave Ou feridas graves. donc bapota oyo ya minene wana Aquelas feridas graves. yango mona biso bamingana tozala ifo osimba bagant Por isso os médicos, os doutores têm que segurar sempre luva. yo moto azovanda na ndako na bino tala bapota ebele mama putanaka oyo bapota yango nde yo ozobamisaka nango yango nde mpe ozolala nango ozofinika nango mpe mwana maputa bapota donc pota ezotikala solo donc wana nyonso boza kose contamine na bainfection E você vê alguém na sua casa que tem uma ferida grande, pega um pano, tapa aquela ferida, ao mesmo tempo que você tapou a ferida, ele vai usar para poder se tapar, vestir, tudo aquilo que você guarda dentro do seu corpo. voie oculaire Vozes oculares. éviter de glotter les yeux se laver les mains avant ou en cas où cela arriverait porter des lunettes de protection quand il s'agit d'exposition ou de liquide biologique. Ma voie urinaire, c'est-à-dire éviter de grotter ma boque, ma miso. Quer dizer, para de coçar os seus olhos. Donc, quand on gratte la miso, Quando você fica coçando toda on hora, a une infection. também coloca infecções. Pour la sexualité, Para a sexualidade, réduire les risques de transmission de maladies sexuelles, donc c'est-à-dire la capote, la préservatif. vai ter que reduzir a maneira de poder transmitir as infecções sexualmente. Quer dizer que, utilizando sempre o preservativo. Ngai bato nyonso mpe bazosalelaka mingi bacapote après avoir bamai wana ndenge etikala basi na kati ya nzoto yango mpe ekwisaka su bamaladi mpo biloko wana basala yango na baproduit chimique. E as pessoas utilizam camisinha para poder evitar gravidez numa relação sexual. Aquela água, aqueles líquidos, o óleo que vem na camisinha também cria doença, porque aquilo são feitos com produtos químicos. Donc yango monika il faut calculer basigle na yo mpona koyeba koevite toute batracasserie wana. Mas vale saber calcular o seu período para poder evitar o uso da camisinha e aqueles líquidos dentro de si. Ndenge na français balobi vaut mieux de main propre que de gants sales. Por isso disseram, mais vale uma mão pequena limpa do que uma mão grande suja. Il faut une hygiène suffisante. E ter uma higiene suficiente e qualificada. Tobandi kolakisa bino. Agora vamos a mostrar e bato ensinar. mosusu bayebaka te hygiène suffisante. Corps ya nzoto nani. Vamos começar primeiro na higiene do corpo. Se laver, Lavar, tomar banho, se brosser, escovar os dentes, les dents. os dentes. Nyonso eza mpona koevite bainfection. Tudo isso é para evitar infecções. Avoir les réfrigérateurs. Antes, Avoir les réfrigérateurs créés en froid. Donc, vous avez appelé à moi climatisé, vous avez un congélateur, un frigo. Nous sommes appelés à la paix pour éviter l'infection. E também ter AC dentro de casa, uma geleira, uma área para conservar os alimentos também é uma boa higiene. Laver les assiettes et tous les accessoires. E lavar todos os
acessórios que você contém na sua casa. basiete basukola yango te kaka mai moko ya moke kaka boye na savo kuta esilaki te mama ozwi mama otieli bato kuna ntango basavone esili te na kati ya mai na kati ya basani wana eza komemela bato bainfection. E ao lavar os seus talheres de sua casa, tem que lavar muito bem, com toda a propriedade, com uma boa limpeza, para servir bem as visitas. Une bonne alimentation est saine. E uma boa alimentação. Nyonso wana po ntango oza kose protéger bongo cela veut dire oza kokima bahémorroïde oza kokima bainfection oza kokima voire même na sida mpe oza kose contrôler mpe na esprit oyo ezali na nzela ya nzambe. E quando você toma isso, todos os cuidados, você evita a hemorroide, a infecções, a gonorreia, tudo aquilo vai te levar a um bom caminho, uma boa saúde estável. Exercice physique régulier, donc il faut se rappeler moi physique, on rappelle bon, à côté à moi vélo, à moi nini, à moi pompage, rien, tant de comme nous là. E exercício físico contínuo. De manhã cedo quando você acorda, correr uns 10 km, uns 5 km também faz bem à saúde. Sommeil suffisant pour là ya coca. E dormindo sono suficiente. Exato, colala, bandi colala, bandato, colala, kiti. Bouton etani oyo zongi ga so tani ka ba dolali non ba sommeil so dolali eza super ko beta l'infection. E quando você dorme bastante das 0 horas até as 6, por aí 21 horas até as 8 horas da manhã, acorda só mais um minuto, vai ver as pessoas se acordaram ou não, agora não vai dormir, também são infecções que você chama dentro do seu corpo. Éviter tabagisme. E evitar o tabaco. Éviter aussi de l'alcool, tout le temps alcool, accès d'alcool. E evitar o excesso do álcool no seu corpo. Donc, quand on doit éviter, quando você evita, on doit éviter l'alcool, evitando o álcool, on doit éviter le tabac, evitar o tabaco, on doit se protéger pour l'infection. Também você se protege das infecções. Et colala bien, dormir bem, l'exercice physique bien, bons exercícios físicos, construire bien, lavar bem a louça, poser la moins climatisée, composer la mine bien. Tem um ar-condicionado em Et casa, la bande de chez nous, on changer bien. Também trocar o seu modex. Yo mutozaka bande génique ozi okotisa mona kati ya vagin ovani na obana ntango tina kati ya vagin mona eza nzoto ya mwasi une fois yango eza kose mouye na bapele tiblache ya kati kuna papier wana basala yango na produit chimique ekomemela olobi infection. E você pega o seu modex e mete lá dentro da sua vagina, aquilo tudo cria as infecções. E yango mona ntango babasi mosusu bakomaka liturus na bango ou bien banzela oyo epenetaka pene obala ekomi makasi ou bien mosusu ezongi na nsima ekomi lokola libanga mpona nini lefe ya kotiaka biloko wana na kati ya oza komeka bainfection ezobebisa wana nzoto ya mwasi. E você vai ver outras mulheres, o seu útero se torna rígido, por quê? Porque você coloca um modex dentro, explode o seu sexo. Travailler jusqu'à la fin, même en cas d'amélioration et d'expiration des symptômes, surtout dans le cas des antibiotiques. Les signes de la maladie infectieuse. Os sinais das doenças infecciosas. Ba signal ni oyo la sa ke mutu wana azana ba maladie oyo eza infectée, c'est-à-dire azana ba infection. Quais são os sinais que podemos dizer que essa pessoa tem infecção? Só que o mutu de azana fièvre. Se alguém parece ter febre, donc cela veut dire que c'est déjà infection. Quer dizer que já é uma infecção. Só que o mutu déjà ça déjà mal de tête. Você vê alguém com uma dor de cabeça, donc ela c'est déjà infection. Também já é uma infecção. Ba dilatation ou ba stupeur donc kwanza. Dilatações e comichões no corpo. Donc nyonso c'est déjà une infection. Tudo aquilo indica que tem infecção. Ba éruption, irritação. Donc biloko wana nyonso. Tudo isso. Ba pota, ferida, ba mipusa, comichão, ba bibon, frunco, ba bibon elongi, inflamações, pinhos. Você vê que fica se espelar. Você vai ver não fogo de Deus. Tudo isso. São sinais que dizem que a pessoa já tem doença infectiosa. Dans le monde, no mundo de hoje, l'infection est responsable de 20 millions de décès. E a infecção é o responsável de 20 milhões de doentes. Ben, si vous avez une maladie, vous avez une infection, une maladie,
E tem também doenças que levam a pessoa na morte. Essas doenças. Il y a une maladie au fait aux autres critères. Nós vamos a tratar aqui. Et ça c'est une maladie respiratoire. A doença respiratória. Bateau babelaka tuberculose. A gente tem tuberculose. Nyonso ezali traité. Tudo isso é tratado. Sida peut ezali infection. Sida também é uma infecção. Cela veut dire ezali Quer pété. dizer, também aqui tratamos sida. Maladie diarrhétique. A diarreia. Donc aux autres ça la diarrhée pamba. Você sempre faz diarreia toda hora. Donc la infection de ezali pota. Como uma infecção é ferida. Et pota de ezali hémorroïde. E toda ferida é Cela veut hemorroide. dire tant que yo pose ça la diarrhée belé cela veut dire ça signifie hémorroïde. Quer dizer, quando você também faz diarreia, quer dizer que é sinal de hemorroide. Les appelle infection. Também uma infecção. Vous allez faire la paludisme. Temos o paludismo. Vous allez faire la rougeole. Temos a febre amarela. Et nyonso wana Tudo isso ezali ba infection. são infecções. Vous avez une infection intestinale. Temos infecções intestinais. Vous avez une infection hépatique virale. Temos infecções de hepatite. Vous avez l'appendicite peut ezali infection. Temos a apendicite também uma infecção. Vous avez la cardiopathie peut ezali infection rhumatisme. Temos a cardiopatia também é um reumatismo. Vous avez la pneumonie et grippe. Temos a gripe. Nyonso wana ezali ba infection. Tudo isso são infecções. Na émission que ba infection nyonso toza traiter moi. Quer dizer, aqui tratamos todas as infecções. Même infection ezali chronique. Mesmo infecções crônicas. Même infection au basio na michoko, michope baby, ba typhoïde ma case pour ça opération pour éviter que yaka toza na besoin na yo. Ou não, dentro de mim, para sentir infecções, vem aqui, vamos te tratar. Na émission que moi, Digo aqui je veux eu quero que vocês vous prospérez tenham, en tous égards. prosperam Et em todos os sentidos. vous soyez E que tenham en bonne santé. a boa saúde. Croyez en moi Creia em mim, et croyez en em Jésus Jesus Cristo, qui m'a envoyé. que me enviou On a envoyé Bisayo. para vous dizer Santé na que a yo. sua saúde Na melhorou. santé papa No fonce. centro do Papa Afonso, Na nzela ya nzete ya lokasa. no caminho da erva Et na nzela ya mayele ya sagesse pe intelligence ya Seigneur Jésus e Christ. na sabedoria e inteligência de Jesus Cristo. Yaka. Venha, Côté la site. entra no nosso Côté site, la email comment. nosso e-mail ali, Côté la email escreva, Fanny Gabi. Nyonso sala nyonso. entra no YouTube, tudo isso entra. Côté na Twitter. Entra no Twitter, Ozo mona biso. no Facebook vai nos Toza ver. pembeni na yo. Estamos todos mudando. Pembeni ya maladi biso tozali. Lembra da sua doença, Oyo ozwa kimia. para você ter a paz. Na kombo na Yesu. E eu quero hoje. El Produções apresenta Em Bombeiro, nossas raízes culturais. Fizemos para si o seguinte serviço de reportagem. Reportamos concertos, conferências, casamento, aniversário. Fizemos para si também gravações de filmes. Temos ainda disponível materiais audiovisuais. Não perca tempo. Contacta-nos pelos seguintes terminais telefônicos: 924 19 28 71, 913 59 9401, 939 04 31 79. Estamos ainda nos www.alpro.tv.com, www.centroderrafonso.org.